Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, nosso mais cordial boa tarde. Que Deus seja louvado. Que Deus esteja nas suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão, sobre a sua população. Senhor presidente, o que me traz à tribuna da Assembleia Legislativa na tarde desta segunda-feira é para falar sobre o concurso da Polícia Militar. Durante a campanha eleitoral em 2014, durante um debate do então candidato governador Flávio Dino e o candidato Edinho Lobão, o governador Flávio Dino havia se comprometido durante a campanha em dobrar o efetivo da Polícia Militar. Já se passou o ano de 2015, o ano de 2016, e estou esperando o concurso da Polícia Militar em 2017. Com as 1.214 vagas, não serão suficientes para dobrar o efetivo da Polícia Militar. E o tão esperado concurso da Polícia Militar, na verdade, com a decepção de muitos candidatos por conta da desorganização, da falta de planejamento do governo do Estado. O edital que o governador falou que liberaria até o final de setembro, por conta desse pronunciamento do governador e dessa promessa do governador, liberou no final de setembro. Só que um edital com incoerências, com erros, e o edital ficou suspenso durante 15 dias. Somente depois liberaram as inscrições, e a data da prova que estava prevista para o dia 21 de janeiro, veio com uma alteração para o dia 28 de janeiro. E com a alteração que beneficiava os candidatos. Para a surpresa dos candidatos, na última sexta-feira, o edital foi novamente retificado, corrigido. E ao ser retificado, ao ser corrigido, veio corrigido para piorar a vida dos candidatos. E os candidatos foram surpreendidos com a antecipação da prova para o dia 17 de dezembro. Ao longo dos últimos 20 anos, eu nunca tive o conhecimento de uma antecipação de prova de concurso. E todas as alterações e retificações que foram feitas para beneficiar o candidato, podendo adiar a prova, podendo beneficiar o candidato, ele tendo mais tempo para estudar. O edital já estava pronto, foi liberado, e o edital agora traz uma retificação, e uma retificação que prejudica o candidato. Solicitamos ao governador do Estado a sua benevolência, a sua complacência e o seu bom senso, para que não prejudique os candidatos maranhenses. A prova estava programada para o dia 28 de janeiro e foi antecipada em 45 dias, para o dia 17 de dezembro. Se o governador quisesse fazer alguma retificação, alguma alteração no edital, poderia ter feito a alteração, não para prejudicar, mas poderia ter sido solicitado acesso UNB, que não penaliza o candidato. A acesso UNB vai ser penalizativa. Para cada uma questão que o candidato errar, ele perde uma certa. Ou seja, de 120 itens, se ele errar 10, ele vai perder as 10 que ele errou e mais 10 das 110 que ele acertou. Só sobram 100 pontos. Se o candidato errou 20 pontos, ele vai ser penalizado nos 20 pontos que ele errou e vai perder mais 20 do que ele acertou. De 100 pontos que ele acertou, ele só fica com 80 e será penalizado em 40 pontos. Se o candidato errar 30 pontos, ele vai perder 30 pontos que ele errou e mais 30 dos 90 que ele acertou. Então ele vai ficar somente com 60 pontos. Ou seja, o candidato errou 30 pontos e será penalizado e só vai ficar com metade da prova. Como foi feito, deputado Cabo Campos? Com dispensa de licitação, se eu fosse o governador do Estado, eu teria dito para a CESP-UNB, CESP-UNB não penalize o candidato maranhense. O candidato maranhense já tem dificuldades, porque ele estudou em escola pública, ele já está aguardando tanto tempo, o concurso há bastante tempo, ele vai ter dificuldade para se preparar,
Então seria importante que o candidato maranhense ele não fosse penalizado, ele não tivesse o prejuízo. Então solicitar para que a CSUNB não fizesse a penalização dos candidatos, não penalizasse os candidatos maranhenses. Mas, no entanto, porém, todavia, o que foi feito? Uma alteração para pior, uma retificação para pior. E essa alteração, essa retificação, na antecipação da prova, ela é ruim para o candidato maranhense. Ela prejudica o candidato maranhense. Solicitamos ao governador do estado que tenha bom senso e que solicite a CSUNB que mantenha a data da prova para janeiro. Nós fizemos duas indicações, solicitando ao governo do estado que mantenha a data da prova para janeiro e solicitamos ao governo do estado que também solicite a CSUNB que retire a penalização, que seja uma prova convencional, que os candidatos maranhenses não sejam prejudicados e não sejam penalizados com a utilização do método de uma errada, penalizar e o candidato perder uma certa. Solicitamos ao governo do estado que tenha benevolência, que tenha complacência e que tenha bom senso. Solicitamos o atendimento do pleito, não do deputado Hélito, mas o atendimento do pleito de todos os candidatos a uma vaga do concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão.